Graça e paz. Graça e paz. Hoje a gente continua a nossa sequência de estudos falando sobre os aspectos básicos, essa questão de simplificar a nossa fé. Exatamente, aquilo que é essencial, né? Para que a gente tenha sempre uma reforma em nossa vida e em nossa igreja. Hoje falamos só a Escritura. Só a Escritura. Nada mais que isso. Já falamos sobre a fé. Sim. E hoje só a Escritura. Quer dizer, só a Escritura. Que Escritura, Alessandro? Que Escritura? Eis uma questão. Que Escritura? O texto de Romanos 10:17, ele diz: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo, mas a Escritura, então é a Escritura que registra a palavra Sim. de Deus, a palavra do Senhor. Porque a gente falou sobre a fé. A gente falou sobre a fé na nossa aula passada. Exato. Então a fé, ela tem meio que a produz, né? Sim, sim. É prestar atenção naquilo que Deus diz. Pois é, mas e aí o que acontece? Nós falamos de uma fé fundamentada na palavra de Cristo. Por quê? Porque na aula passada a gente falou que fé não é sentimento. Sim, né? Exatamente. Mas aí a gente também fala hoje de onde ela vem. A gente falou que ela é produzida por Deus, mas a gente faltou esse como, né? Sim. Qual é o fundamento desta fé? É uma fé que é fundamentada na palavra de Cristo. Então, olha só. A palavra de Cristo é pregada em vários lugares, de várias formas. Sim. Certo? Uhum. Essa daqui é uma, né? E aí a questão é, se nós pudermos ter acesso, por que não acesso direto? Por que se contentar em ver o que dizem acerca de? Sim. Alguém me diz que na Bíblia está escrito isso, alguém me diz que na Bíblia está escrito aquilo. Sim. Por que não ir direto à fonte? Eu já ouvi. Nós estamos aqui falando. Confere. Leia você também. Eu já ouvi cada coisa que diziam que estava na Bíblia. Sim, mas a gente pode e deve fazer algo que é um privilégio. Ler a gente mesmo. Ter acesso direto. Todos nós podemos ter esse acesso direto. Sim. Não é uma coisa para teólogos, para um estudioso. Não, ela é acessível a todos. Uhum. Tá? Hoje. Crianças, adultos, sim, jovens, idosos, de todas as classes. A Bíblia para nós. Inclusive, foi parte da reforma essa questão de levantar essa necessidade de que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Sim. Já houve épocas na história que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, ou não tinham acesso ao todo, ou até tinham, mas muitas não sabiam ler. Hoje, nós sabemos ler, nós temos acesso à Bíblia, e nós temos o direito e o dever de ir até ela. Sim. Só ela. Acima daquilo que alguma autoridade, qualquer que seja, acima daquilo que nós falamos, né? Que eu e o Alessandro falamos. Sim. Acima de tudo isso, busque direto a fonte. Por quê? Porque isso daí também é um acesso menos sujeito a interferências. Porque quando a gente olha, a gente fala que a Bíblia é pregada em vários lugares, de várias formas, e também é importante dizer, muitas vezes movida por interesses diversos. Tem gente com interesse de que outros conheçam a palavra, e tem gente o interesse que de manipular das pessoas que não conhecem. Sim. Interesse em levar vantagem, sim. Então, a melhor forma de lidar com isso, a forma como Deus preparou para que fosse, é que nós tenhamos esse acesso à palavra de Deus sem as interferências externas, mas que a gente possa conferir. Uhum. Aliás, conferir como faziam os bereanos, né? Era isso que eu ia mencionar. Bereia, a gente tem o texto fala muito lá em Atos, é muito legal. A palavra, quando chega a pregação de que chegou o Cristo, que chegou o Messias e tal, a Bereia, eles ouvem e eles vão conferir. Pois é, então, eles olham na Escritura para conferir, para ver se era aquilo mesmo. É interessante porque... A gente precisa ser assim. Ouviu, conferiu. Existe muita liderança religiosa que elogia o seu público dizendo:
porque eles acreditaram de pronto em tudo que eu falei. Mas não, lá em Bereia eles são elogiados, não é porque eles simplesmente acreditaram, foram ingênuos, Não. mas é porque eles ouviram o que os pregadores traziam e foram conferir para ver se era aquilo mesmo. Foram para a Escritura. Exatamente. Leia a Bíblia. Que mais? Esse é um outro aspecto importante, um acesso compartilhado. Sabe por que é um acesso compartilhado? Pelo seguinte, quando a gente começa a falar, vamos ter um acesso direto, vamos ter um acesso menos sujeito a interferências, muitas vezes a gente pode querer ir para o extremo oposto de falar, não, agora eu vou abrir a Bíblia, eu vou fazer a minha interpretação e não me interessa mais nada que qualquer um vai dizer. Não, A gente está falando de comunhão. A gente está falando de comunhão também. A gente está falando que a gente conhece para que a gente também compartilhe. Então, aquela outra pessoa que vem nos dizer o que está na Bíblia, aquela outra pessoa que vem dar a sua interpretação do que está na Bíblia, como nós fazemos aqui, por exemplo, deixa de ser aquela pessoa de quem você depende para ter acesso às Escrituras, para ser uma pessoa que está procurando contribuir para a sua edificação, e você, por conhecer, também tem como julgar. E como contribuir para a edificação dessa pessoa, entendeu? Então, esse é o ponto. Juntos vão construindo esta compreensão da palavra de Deus. Sim. Porque... As suas descobertas. A gente é muito grato a todas as descobertas, a todas as contribuições que os pais da igreja, que os reformadores, que os nossos pastores trouxeram e compartilharam conosco. E a gente anseia também ler, verificar e compartilhar as nossas descobertas sobre a palavra de Deus. Isso se chama comunhão. Comunhão. Então a gente não está aqui de forma nenhuma pregando o individualismo, nem mesmo na interpretação da palavra, da Bíblia, das Escrituras. Não, o que a gente está pregando é se desenvolva, procure ter a sua autonomia em entender. Mas mesmo assim esteja sempre compartilhando e aberto a aprender com outras pessoas. Sim. É a diferença entre aprender... Esteja disposto a aprender e a ensinar. Sim. Porque manipulação... De igual forma. Manipulação e interferência é ruim, mas edificação é bom. Individualismo é ruim. Manipulação é ruim. Individualismo é ruim. Também é. Nós aprendemos em comunhão. Mas nós falávamos de uma fé, e é importante dizer, fé existem várias. Agora, se a gente fala de fé cristã, uma fé cristã que não se baseia nas Escrituras, lamento dizer, não é uma fé cristã. Pode até falar que é em Jesus, pode falar que é em Deus, mas se não está baseada nas Escrituras, não tem fundamento para poder se chamar de fé cristã. Sabe por quê? O cristianismo se apoia na palavra de Deus, na Bíblia. Sim. Como a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente, na aula passada, a gente falou, fé não é um sentimento. A gente também pode dizer que fé não é uma coisa que dá na telha, entendeu? Uma coisa que você põe dentro da tua cabeça. Vou traduzir isso depois. Quero ver traduzir isso daí para inglês ou para italiano. A gente vai ter que usar um termo menos... Mas enfim, não é algo que... eu acho que... Não é. Não é. Não é algo que simplesmente você põe na tua cabeça e agora eu tenho fé naquilo. Ok, você pode ter fé, só não pode chamar aquilo de fé cristã. Sim. Fé cristã, ela é confiar na graça de Deus? Continua sendo. Mas aí a gente pergunta, né, o que é graça de Deus? Quem é Deus? Quando é que eu tenho essa revelação de quem é Deus e de sua graça? Palavra. Pois é, nas Escrituras. A gente vai lá e vê que a fé é presente de Deus, que aceitamos, permitindo a Ele trabalhar em nós. Quantos conceitos aqui? De onde eles vêm? Eles vêm das Escrituras. Eles são conhecidos por meio das Escrituras. Não deu na nossa telha. É também um presente de Deus que aceitamos e permitimos a Deus que trabalhe em nós. E esse trabalho também se dá pelas Escrituras.
pelo nosso conhecimento das Escrituras, pela forma como a gente vai progressivamente conhecendo o caráter de Deus, pelas nossas experiências, mas também pelo que a gente aprende dele nas Escrituras. Deus se revela nas Escrituras e ele revela nas Escrituras também as diferentes formas de se relacionar com ele. É lá que a gente aprende sobre as pessoas, de como elas receberam a palavra de Deus, de como elas acertaram, falharam. Lá a gente aprende sobre o aprendizado de Deus também, né? Como elas foram conhecendo o caráter de Deus. Sim. E a gente descobre que não é uma coisa pronta, que existe um processo. Até a gente mesmo, vê gente como sim, a gente. Até mesmo os grandes exemplos bíblicos são pessoas que passaram por um processo em que elas também foram aprendendo. Uhum. Ninguém na Bíblia nasceu sabendo. As Escrituras, portanto, são parte fundamental em todo esse processo. Nós não precisamos começar do ponto zero. Nós temos todo esse registro de uma caminhada do povo de Deus conhecendo a Deus e Deus se revelando ao seu povo. E nós temos o privilégio de ter isso em nossas mãos. Uhum. E aí, o que a gente também tem que falar? Que não depender de intermediários não significa desprezar as possibilidades do esclarecimento e aprendizado com outras pessoas. É como nós falamos, é a comunhão, de aceitar e de aprender daquilo que, e respeitar aquilo que os pais da igreja, os reformadores, que os teólogos construíram ao longo do tempo também, e também perceber esse espaço que a gente tem de ensinar, né? Sim. Basear-se nas escrituras não significa interpretação literal. Oh, uau! Sim. Essa é muito boa, é muito importante, presta atenção nisso. Exatamente. Nós vamos ver isso muito em como Jesus lida com as escrituras, né? Que é o nosso grande exemplo, fé cristã. Nós cremos que Jesus é o Cristo. Sim. Como é que ele lida com isso? Significa a gente não pegar um texto isolado, fora de contexto, e querer criar toda uma realidade a partir daquele texto. Porque é interessante até porque muitas das controvérsias, muitos dos problemas, muitos dos desentendimentos acontecem a partir exatamente daí. Despreza-se o contexto, quem está falando para quem, quando foi, tudo isso, e isso é perigoso. Porque mesmo. Com base em interpretação literal, nós podemos, em nome das Escrituras, validar várias diferentes barbaridades. Não se pode fazer isso. Precisa se entender que contexto, que época, quem falou para quem, como é que aquilo foi recebido. Então, lê os textos adjacentes, lê o livro, Sim. lê a Bíblia toda e lê como Jesus lidou com aquilo. Jesus dá um exemplo incrível de como é que eu interpreto a palavra de Deus. Jesus é o exemplo, tá? E nós vamos ver, portanto, como é que ele descreve que se deve ler as Escrituras. Agora, uma coisa interessante. Como nós falamos, nem todas as épocas tinham a Bíblia inteira disponível como nós temos hoje. E nem todas as épocas... E nem todos os lugares ainda hoje. E nem todos os lugares ainda hoje. Nós estamos aqui fazendo uma apresentação, um vídeo, e provavelmente quase todo mundo que vai ouvir esse vídeo tem uma Bíblia ao alcance para ler. Mas aqui a atenção que a gente dá ao estudo revela o valor que a gente dá a ela. Como Pois assim? É, né? É aquilo, que afinal de contas, a gente chega e fala, esse livro é o livro mais importante da minha vida. Esse livro ele me mostra a vontade de Deus. E você não lê. Coloca em lugar de honra na estante, nunca abre. Nunca abre. Porque ele é muito importante para ser aberto. Ou às vezes fica aberto sempre naquele mesmo texto, e aí tá aquela Bíblia, que todas as páginas são brancas, mas tem aquelas duas ali onde sempre fica aberto, que é amarela até. E aí tem gente que acha que ele é amuleto. Não é amuleto. É para ler. Se você dá atenção à palavra de Deus, leia. Leia continuamente. Estude a palavra. E aí nós temos aqui alguns pontos para reflexão.
É possível, você acredita, Valéria, que seja possível ter fé sem conhecer plenamente as Escrituras? Você acha que alguém consegue ter fé sem ter lido a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Sim, certamente. Mas muita Sim. gente de fé, sim. Uhum. Não, e é possível. Possível, sem conhecer plenamente. Sem conhecer Sim. plenamente, sim. Em alguns lugares do mundo as pessoas têm acesso mais dificultado. Uma pessoa que não sabe ler, mesmo assim pode ter fé. Além do mais, ela pode ouvir. Ela pode Nós ouvir. temos Bíblias em áudio. Exatamente, temos até Bíblias em áudio. Mas eu sinto um mas vindo aí. Sim. A pergunta é a seguinte: você tem acesso à Bíblia? Você sabe ler? E aí eu pergunto para vocês: qual a atenção que você daria se encontrasse um livro que considerasse tão importante para a sua fé? Ou essa pergunta ela tem até uma outra pergunta por trás dela. Se você tem uma Bíblia ao seu alcance, se ela está disponível, você sabe ler e você não lê, será que você realmente dá toda a importância que você afirma que dá para a Bíblia? E se você ouve falar da Bíblia e nunca leu e às vezes rejeita até, fica a dica. Lê. Afinal de contas, ouvir falar sobre a palavra é uma coisa, mas nós temos acesso direto. Sim. Olhe para o que o Senhor produz em você, a fé. Só que aí temos mais uma coisa, né? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, pela pregação. Abra o seu coração ao que Deus fala. Abra o seu coração à palavra de Deus. Porque quando a gente ora... Peça a Deus que quando você lê, que Ele possa produzir a fé, que você compreenda, interprete adequadamente. Porque quando você ora pedindo a Deus uma coisa, você busca aquilo. Se você chega lá e fala, pede a Deus, produz em minha fé, mas não procura ter a vivência, não procura conhecer as Escrituras, desculpa, está só jogando palavras ao vento. Então, se você realmente quer que o Senhor produza em você a fé, um dos caminhos também para isso é conhecer as Escrituras. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos pessoas cheias de fé. Amém? Amém. Bom, nós somos a Igreja Metodista em Vila Esther, uma comunidade de fé, uma família, e queremos ser uma família de fé para você e para a sua família. Estamos lá todos os domingos, às 18 horas, com restrições. Maiores de 10, menores de 60 e pessoas fora do grupo de risco, também mediante inscrição prévia. Mediante inscrição prévia dentro do limite máximo de pessoas. Mas você pode nos encontrar aqui, neste canal, e pode falar com a gente via mensagem. Nós podemos orar por você e caminhar com você aqui. Amém? Amém.